continuidade aqui, então vamos fazer uma rima bonita, porque o Jordi, ele é de Cajati, ele é biólogo, apicultor, e aí ele falou uma outra palavra aqui que eu, sinceramente, eu não sei, ele vai ter que repetir para vocês, mas é uma palavra que diz respeito à criação de abelhas mansas, tá? E ele vai falar sobre abelhas sem ferrão. Então essa palavrinha, para mim, do Sebrae ainda é difícil, a gente também está sempre aprendendo, tá, pessoal? Então seja muito bem-vindo ao nosso evento. Vamos lá, Jordi. Obrigado. Bom dia a todos. Deixei no carro. Bom dia a todos. Me chamo Jordi, tá? Sou apicultor, meliponicultor, né? Que é a palavra que ele gostaria de falar. Por que meliponicultor? Por causa da meliponicultura, né? Que é a arte de criar abelhas sem ferrão. Da mesma forma que a gente tem a apicultura, nós temos a meliponicultura, né? Fazendo todo esse processo, né? E eu vou falar com vocês hoje, pessoal, um pouquinho, né? Eu tenho uma formação em biologia, eu quero falar com vocês sobre introdução à meliponicultura. Eu não vou fazer nada muito extenso e nem muito complexo. Vou passar por cima de todos os temas um pouquinho, para que vocês conheçam também esse projeto que a gente tem, né? Junto com todo esse grupo, com a Shirley, né? Com o pessoal do Sebrae, nós temos o Rio ali sempre nos ajudando, né? Na agricultura sustentável. Então nós vamos falar um pouco sobre elas, mas pincelar por cima de todos. Eu tentei preparar um slide rápido com um pouquinho de todos os temas, porque eu acho que as abelhas sem ferrão, elas nos trazem muita curiosidade em relação junto com a apicultura, né? Então, meliponicultura, basicamente, não vou ficar lendo todos esses trechos, tá? Se vocês quiserem acompanhar, eu coloquei mais para acompanharem mesmo. É a criação, né? É a arte de criar abelhas sem ferrão. E essas abelhas sem ferrão, elas são abelhas nativas do Brasil, né? Não foram introduzidas como as abelhas europeias e africanas, né? Nós temos elas com esse nome de abelha sem ferrão porque elas não possuem a capacidade de ferroar, mas não que elas não tenham ferrão, elas têm um ferrão atrofiado, né? Devido à sua origem evolutiva, elas perderam a capacidade de ferroar e adquiriram outras formas de se defender. Hoje, vocês vão ver ali fora, que eu vou fazer uma parte prática ali fora também, vou transferir uma colmeia de mandaguari preta, vocês vão ver que elas são muito mais defensivas do que as abelhas que a Shirley trouxe, que são italianas, né? Que são abelhas com ferrão. Tanto que quando ela abriu a caixa dela, eu e o Carlos estávamos pertinho dela, né? Sem o EPI, estavam afastados, né? E elas não fizeram nada. Já as minhas que eu trouxe grudou no meu cabelo, no cabelo do Rildo, então já saiu atrás da gente, né? Então a gente tem uma certa uma forma de defesa nessas colmeias. E no Brasil nós temos cerca de 365 espécies já conhecidas. Ó, essa aqui é uma mosca. Então, nós temos 365 espécies conhecidas e algumas a ser catalogadas, né? Dentro dessas espécies, cada uma tem sua característica física de defesa, né? Essa, como vocês podem ver na foto um pouquinho mais apagada ali, é uma jataí, tá? É uma espécie no qual tem sua defesa com grudar resina no cabelo, na pele, na roupa e também mordiscar como se fosse uma formiga, né? Uma colmeia pequena você não vai sentir nada, mas eu já corri de jataí e nunca corri de africana dessa forma, né? Então tem toda essa forma de defesa, tá bom? Elas são abelhas muito importantes no quesito de polinização das nossas matas, né? Lembrando que as nossas africanas, as nossas italianas, elas vão estar fazendo a polinização de cerca de 7%, vamos dizer, chutando por cima, 10% das matas, porque elas não coevoluíram com a floresta que nós temos. Já as abelhas sem ferrão, elas evoluíram em conjunto com essas espécies nativas. Então elas polinizam cerca de 90 e poucos %, né, da nossa mata, da nossa flora. Então essa é a grande importância. Como a Shirley nos disse, as abelhas são feitas para polinizar. As outras coisas que a gente coleta delas são alguns benefícios a mais, né? Essa abelha, por exemplo, que está na foto, a gente tem um mel super valorizado, né? A Shirley usa e recomenda para os clientes dela sempre que pode, né? Para os pacientes, porque ele é um mel medicinal, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os méis delas a seguir, tá? Aqui a gente vai falando, né? Como eu falei, 90% das matas brasileiras são polinizadas por essas abelhas, tá? A sua população vai variar de espécie para espécie. Tem uma espécie que tem 300 indivíduos no total. Fortíssima.
E temos abelhas que chegam a 80 mil abelhas. Vocês vão ver ali fora, a espécie que eu trouxe pode vir a chegar de 50 a 80 mil abelhas. Então é uma superpopulação para abelhas tão pequenas, né? E aí nós temos, como a gente vai falando, esse mel, esses produtos à base dela são especiais, são o famoso gourmet hoje em dia, né? O mel utilizado, né, em comidas para famosos. Eu tenho um restaurante em São Paulo com um amigo nosso, Jorge Diogo, né? Grande amigo nosso de Jacupiranga. Ele acaba vendendo mel para um restaurante, onde uma colher de mel de mandaçaia no sorvete de cupuaçu, no açaí, é 80 reais. Uma colher, você colocou porque você não está vendendo algo comum, você está vendendo incomum, algo que não existe no mercado. Aí que eu acho interessante que todas as palestras vão pegando uma com a outra. O Rodrigo falou que inovar, né? Aproveitar isso que a gente tem de diferente, trazer essas características, né? Então, nós temos todo esse toque, esses detalhes que nós não temos na Apis mellifera. Eu sou apicultor também, amo essas abelhas. Comprei o projeto da Shirley. Quando eu vi aquela maravilha desses animais, eu falei assim, eu posso criar, eu posso ter a união dos dois. Lembrando que a apicultura é mais fácil de chegar na rentabilidade, porque essas abelhas aqui são mais complicadas um pouco de se falar com elas, né? Lembrando que a apicultura ela é milenar, 5, 6, 8 mil anos, se eu não me engano. Agora, a meliponicultura, quem criava no passado eram nossos índios brasileiros. Só que não foi passado de geração em geração. Demorou a se passar. Hoje está começando a se falar sobre isso, né? Então nós podemos pegar aí 30 anos de história que a meliponicultura começou a ter um ato de criação assim, dessa forma, né? Então, a gente tem dois grandes grupos dessas abelhas, né? A gente chama de meliponicultura porque todo esse grupo ele se caracteriza da família do grupo, né, da família Meliponines, né? São um grupo de abelhas. Antigamente nós tínhamos dois grandes grupos, que eram os Meliponines e os Trigonines, se não me engano, que são as melíponas hoje e as trigoniformes. A gente mudou os nomes em si, tá? Então, o primeiro grupo, eu acho que está faltando um slide, deixa eu ver. O primeiro grupo, nós vamos falar sobre as trigonas, seria como se fossem as trigoniformes, tá? Vocês vão entender isso aí que eu vou tentar explicar. Nós temos abelhas que produzem células reais, igual às realeiras, igual às apis mellíferas, né? E temos abelhas que não possuem as realeiras. Então isso que é o que diferencia muito essas abelhas, né? Geralmente todas essas abelhas que tiver a entrada da colmeia, que for molinha, feita de cerume, né? A jataí, iraí, as mirins em geral, né? As escapotrigonas, que a gente vai ver uma lá fora, elas produzem realeiras. Então elas são chamadas de trigoniformes, né? Até que vocês podem ver lá. Eu coloquei alguns gêneros em si, né? Só para vocês verem o tanto de espécies, né? E variedades que a gente tem. No caso, lá nós temos todas aquelas com ferrão, são as apis mellíferas, né? Apis mellifera cárnica, apis mellifera mellífera, apis mellifera lingusta, né? Lingústica. E aqui nós temos alguns gêneros, só para vocês entenderem. Nós temos o gênero trigona. Um desses do gênero trigona é a famosa irapuá, que todo mundo conhece. Trigona, abelha importantíssima para a mata, tá? Temos as tetragoniscas, temos as escapotrigonas, nanotrigona, oxitrigona. Olha que legal essa oxitrigona. Oxtrigona é uma abelhinha chamada caga-fogo. Qual que é a forma de proteção da caga-fogo? Ela mordisca a pessoa e libera ácido fórmico, podendo causar queimaduras de até 2 graus, de segundo grau. Entenda, ela mordisca e ela pode matar uma pessoa. A colmeia dela chega a 50, 60, 70 mil abelhas. Eu já fui remover um enxame para fazer um resgate numa árvore podre e eu quase morri. Eu nunca sofri tanto com essa abelha como eu sofri, com apis quanto eu sofri com essa abelha. Eu tive que usar máscara, óculos de proteção, a roupa de apicultor, luvas, e quando eu agarrei ela para mexer, que veio todas aquelas abelhas no meu rosto, elas liberaram o ácido fórmico, me intoxicou, fiquei sem ar, tive que correr, me agachar, jogar água no rosto. Eu tinha que ter vinagre perto, se eu tivesse vinagre perto eu resolvia. Ele parece o spray de pimenta que a polícia usa para proteção. Então ele pode chegar a matar uma pessoa. Eu acho que uma das abelhas mais perigosas que a gente tem hoje no Brasil são as do gênero Oxitrigona, que nós temos cerca de 10 ou 15 espécies, se não me engano.
É porque eu estava com a roupa de proteção, sem encostar na minha pele. Se tivesse encostado na minha pele, chegava a formar bolha, tá? Se você for assim do jeito que eu tô, forma bolha, pode matar. Teve uma desse tipo de abelha que uma vez eu fui alimentar minhas abelhas à noitinha, assim, já crescendo, e elas tinham invadido uma colmeia. Aquela colmeia liminar que estava indo para a segunda, eu fiquei as oxitrigonas, elas são cleptoparasitas oportunistas, né? Elas vão, toda abelha saqueia, independente da espécie, independente se tem ferrão ou não. Se ela faltar comida na mata e ver uma colmeia mais fraca, ela vai saquear fácil. Mas a oxitrigona e a lestremita limão são duas abelhas que são cleptoparasitas, sendo a lestremita limão, que é a abelha limão, ela é oportunista sempre. Ela sempre vai ser uma cleptoparasita. Ela não tem a propriedade de produzir mel através de flores e pólen, até onde a gente sabe, né? E já a oxitrigona, ela é oportunista. Deu oportunidade, ela entra. Tanto que ela saqueia colmeia de apis, tá? Mas é uma abelha maravilhosa, mel maravilhoso, incrível. Ótima produtora de pólen, maravilhosa. Só tem que saber manejar. A abelha é perigosa. Não aconselho ninguém mexer com elas, tá? Não tenho, eu acabei não pegando o slide dela, porque como eu fiz só uma introdução, eu não quis entrar em assuntos muito controversos, né? Tá? Mas mais uma próxima oportunidade, quem sabe a gente não possa conversar sobre, tá? Então, nós temos todos esses gêneros: Celofotrigona, né? Friesla, Plebeia, que é uma das muito conhecidas, né? E temos outras, como vocês podem ver ali embaixo, tá? E essas, elas têm a formação de células reais. Elas são produzidas a partir de uma célula real, que tem aproximadamente 60% do tamanho, né, de uma célula normal, onde ela vai fazer ali a produção de como se fosse uma geleia real, mas nós não chamamos de geleia real nesse caso, tá? A gente chama de alimento larval. Ele só todas as abelhas vão receber o mesmo alimento. O que vai fazer ela ser a abelha rainha, uma princesa no caso, vai ser a quantidade de alimento, tá bom? Né? Nós temos essas características das abelhas, né? Elas são da família Apidae, tá? Porque é a mesma família das apis melíferas também, tá? Elas são chamadas de meliponíneos, né? Por causa dessa família grande que elas têm, né? E elas vão formar as bocas geralmente de forma mais mole, mais molinha, é de cera, é cerume, né? Porque essas abelhas que nós temos não produzem cera da forma que a apis produz. Elas usam muito a cera misturada com outras propriedades, com outros materiais muito próprios na cera delas. Então elas não têm cera pura, elas têm o famoso cerume, não cera. É muito difícil de você coletar cera dessas abelhas. Tem como? Tem. Mas a cera delas é diferenciada, tá? E essas aqui, ó, seriam as trigoniformes, tá? Tem uma fotinho. Essa abelha da foto é uma abelha que a gente vai ver ali, tá? É uma escapotrigona, tá? Postica, é a mandaguari, tá? Preta, tá bom? Abelha maravilhosa, com cheiro de coco azedo, você sente assim o cheiro dela de longe, tá? É uma abelha muito populosa, fácil de pegar em isca, fácil de fazer a manutenção, porque ela quase não pede manutenção. É uma abelha que você pode trabalhar muito bem no sistema orgânico, tá? Quem conheceu o nosso querido amado Mamute, né? Ele sempre falava, né? Mamute, finado Mamute, né? Ele sempre falava para nós que tem muitos apicultores no Vale do Ribeira, muitos agricultores que não trabalham com orgânico, trabalham com orgânico. Larga lá e vê o que colhe, né? E essa abelha é uma abelha que a gente pode trabalhar muito sem fazer manejo nenhum praticamente, né? É uma das abelhas que eu estou começando a me especializar assim na criação, pela facilidade de manejo e a praticidade. A abelha que produz um própolis que ele bate de frente com o própolis verde, com o própolis vermelho, tá? Ele bate de frente com os dois melhores própolis do Brasil, produzidos pelas apis. Ele já está sendo estudado na USP de Ribeirão Preto, pela Faculdade de Medicina. Em laboratório, matou as células cancerígenas, cerca de 90% delas. Regenerou células, isso já em uso prático, né, dentro do estudo, 30% de células renais que já estavam danificadas. Ele restaurou o rim em 30%. Uma pessoa que ia ter que fazer o transplante,
deixou mais um tempo sem fazer o transplante, conseguiu utilizar isso através do próprio dessas abelhas, tá? Sendo que essas abelhas trigônias nós temos cerca de 6 variedades delas, tá? Então, são abelhas maravilhosas, tá bom? Nós tivemos um gênero aqui que eles mudaram, né? Antigamente a gente tinha a tribo Trigonini. A gente mudou a tribo Trigonini. A gente não, né? Os cientistas mudaram em si a tribo Trigonini, porque colocaram todas na mesma tribo, que é a Meliponini, tá? Então, essa abelha é nativa da nossa região. Olha, é incrível também que na nossa região, que Vale do Ribeira, nós não temos só uma Captotrigônus. Nós temos cerca de 3 ou 4 espécies dessa mesma abelha aqui. São todas muito parecidas, muda uma listra, uma cor, uma colhe mais pólen, outra colhe mais mel. Oi? Essa aqui não, essa é pequenininha, ela dá metade de uma mandaçaia. Ela parece a Irapuá, só que ela tem as perninhas marrom, a asa marrom e o abdômen dourado, com 4 listrinhas douradas. Nós também temos a tubuna, que é muito parecida, só que ela puxa com as asas pretas e listras brancas. E depois tem outras, a mandaguari amarela, por exemplo, é igual essa, só que é amarela. Só que é uma outra variedade, uma outra espécie em si, né? São todas muito parecidas e muito boas de criar. Só que são abelhas muito defensivas. É um tipo de abelha que eu não recomendo que vocês trabalhem com elas sem EPI, tá? Porque elas são chatinhas mesmo. Eu tinha capturado uma delas, mas deu muito furinho, acabou. Sim, isso é muito complicado. Se a gente faz um manejo errado dentro dessas abelhas sem ferrão, nós temos o aparecimento de cleptoparasitas também, que são alguns insetos como o forídeo, né? E nós também temos a mosca soldado, que amam pólen. Então elas vão, entre outros parasitas, né? Mas essas abelhas são muito fáceis de perder devido à sua fragilidade. Não é igual a apis rústica, né? Essas abelhas são um pouco mais difíceis de manejar, né? São mais fáceis em alguns pontos e difíceis em outros, né? É uma abelha fácil de perder. Se você não sabe manejar ela, eu não aconselho começar a manejar do nada, né? Fazer devagar, estudar muito bem, acompanhar uma pessoa falando e assim por diante. Essa aqui hoje eu tiro da isca, coloco na caixa e não tem problema nenhum. Muito difícil. É só seguir algumas etapas, alguns cuidados e não tem problema nenhum, né? E depois, aqui vocês podem ver bem no cantinho, isso aqui é uma colmeia de jataí, tá? As jataizinhas ali, essas são as células de cria, o disco de cria certinho, bonitinho ali. Que como nas apis a gente tem os discos, né? As células de cria em formato de hexágonos também. Só que elas são geralmente na horizontal e não na vertical, como que é nas apis. E lá embaixo você vê uma célula de cria um pouco maior. E os potinhos de alimento na lateral. Vocês vão ver mais pra frente que eu vou mostrar a estrutura do ninho, tá? Essa já é o gênero Melipona, tá? Aqui na mão desse rapaz, nós temos aqui os discos de crias maduros de uma abelha mandaçaia, tá? Dá pra ver bem ali essas estruturas. Tem 5 discos ali muito bem feitinhos, manejáveis, e tá madurinho. Você não vai conseguir ver nenhuma realeira nessa abelha. Por quê? A sua forma de escolha é devido à rainha. A rainha vai escolher se vai ser rainha, zangão ou campeira. Como que ela escolhe? Ela tem uma porcentagem, né? Tem uma porcentagem, ó, como isso aqui, ó. Assim, né? 25% das larvas fêmeas de um favo de cria podem desenvolver em rainha. Ela pode se tornar rainha. Mas como que desenvolve isso aí? Na hora da postura da rainha, ela vai botar um ovo que vai ser aquele, que vai ser zangão, ou que vai ser campeira, ou que vai ser rainha, né? Provavelmente tem alguma escolha feromonal, tá? Eu não consigo explicar para vocês esse processo perfeitamente, porque ele ainda está sendo estudado, né? Nós estamos estudando esses termos, mas provavelmente seja o feromônio da rainha, porque todo ovo que ela bota, ela coloca a cabecinha dentro, ela sente o cheiro, ela come aquela geleinha real que está ali, aí ela vira e bota o ovinho, né? Então ela tem todo o preparo, igual a apis, ela olha, ela certifica-se todos, né? E muitas vezes tem uma campeira que fez uma postura de ovo no lugar, ela come aquele ovo e bota outro em cima. Então tem muitos detalhes que a gente ainda está estudando. São abelhas, para o nosso quesito científico, muito novas, né? A gente está trabalhando com elas, mas a gente está estudando dia após dia, né? Deixa eu ficar de olho aqui na hora, pessoal. Tá, tem um tempinho aí.
Então, a gente tem a escolha desses aí. Então, vai nascer uma porcentagem de zangões, uma porcentagem de abelhas campeiras e uma porcentagem de rainhas, tá? Nesse caso, é até legal que em algumas épocas do ano, você vê as abelhas jogarem as rainhas para fora. Você chega assim, ó, fora da caixa, embaixo, tem 10, 15 princesas. É muita coisa. Às vezes decapitadas, às vezes vivas. Eu já peguei a abelha viva ali, coloquei na outra caixa e ela formou. Tem muita usurpação de colmeias que não tem rainha. Sai a rainhazinha virgem voando, entra numa caixa que não tem rainha e ela fica lá. Ela faz postura, sai para ser, ela não precisa sair para ser fecundada, ela pode ser fecundada dentro da caixa. Uma caixa que não é da espécie dela? Não, só da espécie dela. A abelha, insetos, eles são seres que têm receptores químicos muito fortes, né? Como que é o mundo dos insetos para ser visualizado? Químico. A gente não está vendo as partículas no ar, elas conseguem detectar. Como que a abelha sai do nada, 10, 20, 30, 40 metros assim, ela chega do nada e vai certeira na entrada, porque ela consegue sentir as partículas por milhão aqui, né, no ar, e ela entra reta, ela não se perde. É como se a gente visse o GPS, elas vêm aqui o GPS e não se perdem. Difícil uma abelha se perder na hora da entrada, porque elas conseguem ver as partículas químicas no ar, tá? Aí aqui que vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, aqui tem um desenho de como mais ou menos é uma estrutura de ninho na árvore, tá? Isso aqui no ambiente natural e não numa caixa racional. Geralmente as abelhas, ela vai ter uma entrada aqui embaixo e vai ter um acúmulo de mel e pólen aqui embaixo. Por quê? Proteção. Se entra uma outra espécie de abelha saquear essas abelhas, ele vai consumir esse material de baixo e elas vão ter tempo de poder se organizar e vedar essa parte para que as abelhas não subam. E elas não vão ficar sem alimento, por quê? Porque em cima vai ter comida também. Então, elas vão se proteger de formas diferentes da ápice, mas elas continuam se protegendo. Ontem mesmo eu acabei pegando uma imagem muito legal em casa, que tinha formiga cortadeira subindo numa caixa de mandaguari preta. Ela fechou todo aquele batume, aquela entrada dela, que é a bocona aberta, e fez só um furinho para passar uma abelhinha por vez. O que aconteceu com a formiga? Foi embora, não tinha o que fazer. Entendeu? Então, a jataí gruda as formigas na entrada dela, parecia aquelas cenas de filme de terror. Grudam lá na entrada, fica lá cheio de formiga grudada. Eu já vi bicho grande, que nem lagartixinha, filhote de lagartixa, grudado em caixa. Por quê? Elas grudam essas abelhas com própolis e elas morrem. E fica lá. E não apodrece. Ela mumifica o bicho e fica lá. Esse é o interessante do própolis, né? Então, aí vocês veem aqui também os discos de cria, tá? Tanto faz se ela é melípona ou a trigoniforme, tá? Então elas vão ter aqui essa estrutura. E essas camadinhas que vocês veem na lateral é chamada de cerume, tá? Ou você pode falar em invólucro, né? Mas ele é feito de cerume. E aqui em cima nós vamos ter o batume, embaixo o batume, para fechar as extremidades. Oi. Esses dias atrás, em casa, deu uma correção de formiga. Eu tenho duas jataí, uma na área e outra perto. Eu fiquei com medo da correção pegar a jataí. Então, posso ficar sossegado que ela se protege. O que a gente tem que entender é uma coisa que a Shirley sempre fala: tem que deixar elas fortes. Você não tem que criar bicho para ser fraco, os animais para ser fraco. Você tem que dar força para elas, dar a oportunidade delas terem todas as qualidades que elas precisam. Elas vão se permanecer fortes e elas vão se defender. E se não se defender e a formiga atacar e matar? É a vida. Se ela não foi selecionada para ser a mais apta naquele local, ela não tem o direito de se continuar naquele local. Tem que vir um ser mais apto para continuar. Nós não temos que perpetuar animais, variedades de abelhas, que não são boas para o local. Se eu tenho uma mandaçaia, está sendo atacada, eu ajudei ela, e ela permaneceu, beleza. Se eu tenho uma mandaçaia fraca, ajudei ela desenvolveu um pouquinho e não conseguiu progredir, tem que eliminar. Você tem que manter a seleção mais forte no local. Elas são nativas. Eu sei que é uma dó a gente perder e tudo mais, mas a lei da vida é perpetuar o mais apto a sobreviver. Se ela não conseguiu se defender, uma pena. Bola pra frente. Né? a jataí, nessa época que a florada, precisa alimentar ela também? Jataí não deve ser alimentada. Esse é um pensamento meu a partir da criação. Eu tinha cerca de 40 ou 50 jataís no sítio antes de um determinado grupo de crianças ir lá e detonar as minhas caixas.
Elas quebraram todas. Eu perdi 30 jataí assim, de uma vez só. Não aconselho. Jataí, se você jogar uma garrafa no chão, ela entra. Jataí não é abelha para dividir, não é abelha para tocar, é uma abelha para ficar intacta lá, cuidadinho. O que você tem que fazer? Plantar árvores, dar a oportunidade dela estar num lugar bom, que não pegue chuva, né? Que não pegue sol em excesso. Você fica de olho para ver se não caiu no chão. Mas eu não aconselho mexer em jataí. Todas as jataí que eu tentei dividir não desenvolviam bem. Ou a divisão morria, ou a abelha mãe morria. A caixa mãe morria. Como extrair o mel dela? Tem várias formas, né? Mas a melhor forma que eu descobri para extrair o mel delas é colocar melgueiras baixinhas, para elas fazerem alguns potinhos, você tirar todos aqueles potinhos através do corte com a faca, e a melhor forma é você poder espremer ela, para você pegar aquele material. Por quê? Se você furar e deixar escorrendo, ela vai destruir todos os potes. Ela não é igual a ápice que vai reaproveitar um favo. Ela destrói para construir outra coisa. Você fez isso, deixou escorrer, coloca no quintal para elas terminarem de limpar aquela cera e devolve a cera para elas, né? Ou faz uma cera mista, né? Eu tenho uma caixa na minha casa, quando eu comprei o sítio, já estava uma caixinha, madeira, bem simples, mas sei lá. E assim, não tem divisão, não tem nada. Eu sinto que está entupido aquilo. É a melhor coisa que tem. Melhor coisa. Tem que abrir a tampa e colocar a melgueira? Depende do tamanho da caixa. Hoje foram criados, já que nós vamos entrar nessa parte de caixa, foi criado um sistema, né, ímpar, né, lá na Amazônia, foi criado um modelo que se adequa e se equipara a um tronco de árvore nesse formato. Cada espécie vai ter um determinado tipo de crescimento. Se você colocar uma jataí, numa caixa de ápice, o nosso colega ali, Batatinha, tem uma lá atrás que entrou na isca dele. Ela está enorme o ninho. Só que ela vai fechar a caixa inteira? Não vai. Ela vai colocar os potes de mel para o lado, vai fazer o ninho. O ninho dela não vai crescer mais do que tem que crescer. Ela é geneticamente escolhida para ser daquele tamanho. Se eu pegar uma mandaçaia, que ela vai ter cerca de 15 por 15 por 15, o ninho dela, estou falando, sem contar os potes de mel. 15 por 15 por 15 é suficiente. Se tiver mais que isso, o que ela vai fazer? Ela vai encher de pote de mel. Eu tenho caixa de mandaçaia com 20 centímetros. Eu fiz os meus testes, né? Eu sou biólogo, então eu aproveito para fazer esses testes para conhecer. A Shirley até briga comigo com os testes que eu faço às vezes. Dá cada bronca que eu fico até quieto. Elas têm o tamanho certo. Se a sua caixa for muito maior do que deveria ser, se você colocar uma melgueira, você vai prejudicar ela, porque vai ter muito frio, vai ter muito espaço. Isso vai causar o estresse nas abelhas para elas esquentarem aquele local, elas vão desgastar, vão morrer e pode até definhar. Você acha certo colocar uma isca próximo desse tipo? Próximo não, mas cerca de 10, 15, 20 metros sim. Distante. Jataí é territorialista, ela não aceita ninguém perto dela. Só tem jataí perto uma da outra quando não tem espaço para ela ir. Única forma de ter jataí assim. Hoje tem a doutora Gena, da Bahia, que é Gena Formosa, né? Ela criou uma forma de criar jataí todas juntas. Através da observação, ela faz uma barreirinha, como se fosse uma paredinha entre uma e a outra, e elas conseguem ficar próximas. Mas aí é que a gente volta a falar, né? Que nem a Shirley falou, manejo, cuidado, conhecimento, né? Então, cada espécie vai ter um determinado tipo de caixa e tamanho de caixa. Pode usar todas elas, pode usar a caixa ímpar, por exemplo. Mas tem um tamanho específico para que ela possa chegar. Se você coloca numa caixa muito grande, você prejudica a abelha. Nunca você vai colocar a abelha numa caixa grande, tudo de primeira. Só se ela pedir. Que nem a minha isca é uma isca grande, vai pedir uns 2, 3 módulos, vou ter que pôr em 2, 3 módulos, né? Mas já vou estar preparando ela que na próxima temporada, chegou outubro, agosto, eu estou dividindo ela, né? Formando uma nova colônia, tá? Então cada caixa, cada espécie tem um tamanho exato. Oi? No caso da arapuá, que ela destrói um bocado de coisa, flor de laranjeira, folha da laranjeira, o que eu fazer para evitar isso? Agora você falou tudo. O colega ali que fez o curso com o Jorge, tem ali, né? Ele sempre fala um negócio, a gente observou uma coisa. As abelhas elas trabalham assim, competindo umas com as outras. A vida é competitiva na natureza. Uma espécie compete com a outra. Existem esses termos dentro da matéria de ecologia. A irapuá, ela é uma abelha de grande porte, também querendo ou não. Ela é uma abelha que ela acaba roendo alguns brotos de flores, de plantas, acaba danificando um pouco na agricultura. Porém, dentro dessa competição, a gente consegue ver espécies que controlam umas às outras.
Uma espécie que controla a Irapuá são as escaptotrigonas, é a mandaguari. Se eu tenho várias escaptotrigonas no meu hiponário, próximo do meu pé de coqueiro, isso nós observamos, o Jorge observou e nos contou, e a gente observou posteriormente também, né? Perto do nosso pé de coqueiro, o que acontece? As escaptotrigonas acordam mais cedo, trabalham muito mais, sobem na florada, dominam aquele território e não aparece Irapuá. Controle biológico. Utilização de espécies para controlar outras espécies. Quer falar alguma coisa, Hildo? Ah, verdade, né? Verdade. O Hildo, ele trabalha, né? Parceiro nosso, trabalha com agricultura orgânica, né? Ele tem vários parceiros e clientes fora aqui do Vale também e no Vale. E ele está trabalhando com um pessoal de uma estufa orgânica, Hortolândia? Em Castro. Lá em Castro, ele está com as estufas orgânicas de tomate, pepino, entre outras espécies, e nós introduzimos 2 espécies pequenas, né, que são a jataí e a plebeia doriana, né, para fazer a polinização dessas plantas. E mesmo que no tomate, né, e mesmo que a gente tivesse pouca flor lá dentro, as abelhas conseguiram prevalecer o inverno inteirinho sem cuidado nenhum dentro da estufa, né? Porque a flor do tomate precisa de uma certa vibração. Se ela não tiver essa vibração, ela não consegue ser polinizada. Ela pode ser autopolinizada, a flor do tomate. Então ele tem que ter uma vibração para cair esse pólen nas outras flores. Por isso que ele é plantado com um arame para ele ficar em pé, o pé do tomate com 2, 3 metros de altura. Quando tem as abelhas específicas, no qual as abelhas sem ferrão estão sendo muito bem usadas, ela vai na flor, vibra na ressonância certa as asas e faz esse pólen cair nas outras flores. Então, nós conseguimos ter um certo trabalho lá nessas estufas e está dando certo, né? Lógico, é um pioneiro, né? A gente começou agora, está pensando, vendo as espécies que conseguem se adaptar melhor no tomate, nas estufas e assim por diante, tá? Então, a gente consegue fazer o controle da Irapuá através de espécies de abelhas sem ferrão também, como a escaptotrigona. Se eu povoar aquela área com abelhas minhas, com caixas minhas, elas vão estar mais próximas das plantas do que a Irapuá. Elas vão chegar primeiro. Chegou primeiro? Quem chega primeiro, come primeiro. E se acabar a comida antes que o último coma, ele fica com fome. A Irapuá vai para outro lugar. Tá? Então não precisa meter veneno nas Irapuá. Meteu veneno, você está dando um tiro no pé. Está matando os polinizadores do maracujá, né? Que são as nossas abelhas do gênero bombos, as mamangavas. O cara aplica. Vai do Ribeiro, nós temos esse problema. Agricultores plantando maracujá, subiram lá, a Irapuá está comendo as flores da minha maracujá, aplica veneno, mata todas as abelhas local. Aí sabe o que tem que acontecer? Tem que o abençoado, flor por flor, polinizar o maracujá com a própria mão. Não é assim que a nossa tecnologia tem que ser. O nosso meio sustentável tem que ser sustentável, não insustentável. Oi? Dá um mel maravilhoso, delicioso. Meu pai comia muito quando criança. Derrubava aqueles murundum na água, pegava o mel dele e comia. Ele é um mel vermelho, meio viscoso, eu já provei. Eles não aconselham muito a você utilizar o mel de Irapuá, porque para você comer o mel de Irapuá, você precisa quebrar com o mel de Irapuá, que é que nem fosse né, todo mundo conhece, um cupinzeiro, e esse cupinzeiro pode vir a ter coliformes fecais, porque ela coleta fezes, né, dando de animal contra de gente, se tiver oportunidade, e ela cola na sua casa. Né? Só que todas as abelhas trabalham com fezes. Se ela tiver que pegar um nutriente que tem nas fezes, até a apis mellifera vai entrar. Até elas. Se tiver faltando alguma coisa, se faltar água, a apis vai na merda do cachorro. É por isso que nós temos que dar as condições necessárias para a vida, facilitar a vida delas para que elas não coletem esses materiais, não deixar esse material ali. E outra, a abelha tem ciclo de vida. A abelha que produz cera não é a abelha que produz o mel lá fora, que vai pegar o néctar. A abelha que pega o cocô, as fezes, não é a abelha que vai tocar no mel. Essa é a beleza das castas que a Shirley falou aí, e não preciso nem complementar porque foi uma fala maravilhosa, tá? A abelha que mexeu no cocô não vai ser a abelha que vai tocar na cera, não vai ser a abelha que vai tocar nos ovinhos. Dá para entender? As abelhas têm hábitos higiênicos, são perfeitas. Se ela está mexendo naquilo, fezes para nós são fezes, para as abelhas não são fezes, é material de construção. A natureza nada se desperdiça.
Tudo se reaproveita e se transforma. O universo não aceita desperdícios. A boca de sapo, por exemplo, teve uma que se alojou na minha área. Maravilhosa abelha, polinizadora, Nossa, incrível. mas ela sumiu sozinha. Ela morreu, porque ela não foi apta a sobreviver naquele local. É assim, a natureza é assim. Nós só existimos da forma que existimos porque a tecnologia evoluiu a um ponto que fez qualquer cidadão de bem conseguir sobreviver da idade de infância até ser adulto. Antigamente eram 10 filhos que nasciam, mas nem todos chegavam à idade adulta, né? E a natureza é assim, é competição da vida. Não é o mais forte que sobrevive, é o ser mais adaptado, tá? Vamos passar aqui para a gente conseguir terminar. Isso aqui, ó, só para vocês verem, tá? É uma foto. Essa aqui nem é aqui do nosso bioma, tá? Da nossa região geográfica. É uma abelha do Nordeste, tá? Provavelmente é uma urussu nordestina pela coloração. Mas eu achei muito bonita a foto e eu acabei colocando aqui também, tá? Então, esse aqui é um enxame que está sendo removido da natureza. E isso é crime ambiental. Não se deve remover abelhas da natureza, a não ser que tenha ela correndo um risco muito grande. E ao meu ver, como biólogo, mesmo que ela esteja na natureza, sofrendo o risco de morrer, deixe morrer. Por quê? A natureza age dessa forma. Nós não temos que tocar na perfeição da natureza, tá? Aqui, como vocês podem ver, como vocês tinham perguntado, é a extração de mel. Esse é um tipo de caixa, tá? Aonde, provavelmente isso aqui é uma colmeia de jataí, aonde tem pólen e mel. Tá vendo que ele é dividido no meio? É como se fosse uma melgueira dividida no meio, um quadradinho dividido no meio. As abelhas produzem ali o mel e o pólen. Você vai separar com uma faquinha o que é mel e o que é pólen. O pólen dessas abelhas, a gente não chama de pólen, mas sim de saburá, porque é um pólen fermentado junto com o mel. Tá? Ele é muito mais proteico do que o pólen de Apis mellifera, né? Ele é um pólen enriquecido. Eles também chamam de pão de abelha, tá? Ele é um pólen enriquecido com aminoácidos, enzimas. Esse pólen ele foi quebrado as moléculas que a gente não consegue absorver do pólen desidratado das Apis, tá? Então esse pólen é muito mais rico que o pólen de Apis. É mais difícil de colher, ele tem um certo problema da colheita, porque você tem que fazer muito manual. Ele também tem uma quantidade muito menor que o pólen de Apis, né? A Apis a gente consegue colher 2-3 quilos por temporada, por caixa, até mais. Isso pelas minhas experiências, pelos cálculos que eu fiz. Agora, esse aqui você não vai colher 1 quilo de pólen por caixa. Talvez colha 1 quilo, mas 1 quilo de pólen dessa abelha vai custar 400, 500 reais. Enquanto 1 quilo de pólen de Apis, 120, 100, 200 reais muitas vezes, né? Ah, tem muitos. E cada espécie, e cada pólen, e cada colheita vai ter um determinado tipo de aminoácido diferente. Por quê? Não é singular, ele sempre vai ser diferente. Ele vai colher da flor tal, da flor tal, da flor tal. Mas na próxima temporada, digamos que não tem aquela flor 1. Então vai ser diferente. Como vocês podem ver, deixa eu ver se tem na outra aqui, ó. Não. Ali, ó. Tá vendo o pólen vermelho lá em cima? Então, é diferente. Você vê ela chegando com pólen roxo, um pólen meio esverdeado, pólen branco, amarelo. Então, cada aquilo ali é de uma flor diferente, com uma quantidade de enzimas diferentes. Como nós podemos saber o que tem naquilo ali? Fazendo um exame que eu acho que eu não lembro o nome. Pólen alguma coisa mesmo. Tem um exame lá, a Shiri sabe. É até que a gente vai mandar o pólen de Apis para fazer esse exame, né, Shiri? Para ver se não tem alguma bactéria nociva para as nossas melíconas, por exemplo, né? Que tem doenças que são transmitidas a partir do uso de pólen de Apis contaminado, tá? Cria pútrida, por exemplo, né? É um negócio que está sendo muito discutido na internet, tá? Então, não dá para saber enquanto não faz exames. São abelhas que não são pesquisadas em grande quantidade, começaram a ser vistas agora. Então a gente quase não sabe nada. Não é igual a Apis, que a gente tem há 8.000 anos a criação. Os egípcios criavam em jarros de barro. Aqui os índios criavam, e eu tenho certeza que o índio não analisava o pólen também não. Só comia, né? Aqui, como vocês podem ver, é o mel também, tá? Já são abelhas muito maiores do gênero Melipona, né? Essa aqui é uma Melipoda scutellarius, provavelmente, que é a nossa urussu nordestina, abelha maravilhosa. Podemos criar aqui no Vale do Ribeira? Pela legislação, não, tá? Só as que já existem aqui. Então, eles têm potes muito grandes. E como eu faço a colheita de mel dessas abelhas que têm potes muito grandes? Eu faço através
de sucção. Ou também posso cortar os potes e virar de ponta cabeça, né? Só que ele não vai ter um manejo com asepsia muito grande. Eu criei um sugador hoje, eu não trouxe por descuido, tinha muita coisa para pegar no carro, aí eu acabei esquecendo. Mas quem sabe numa próxima a gente não faça uma palestra legal com uma aula prática de colheita de mel, né? Como também não tinha como trazer abelha para colher mel, então eu nem trouxe também. Mas eu fiz através a ideia de inovar, né? Inovação, aproveitando a palhinha do Rodrigo, eu fiz um sugador elétrico, né? Que suga direto para o potinho do mel, para você fazer ele com toda a asepsia, que não precisa de fio. Hoje, os que a gente tem, eles precisam de fio. Eu fiz um, que nem o Jorge queria fazer um, que ele sempre falou. Quando eu vi o equipamento, eu falei assim, vou fazer. Eu fiz com as crianças na escola, tá? Numa aula de eletiva que eu tinha com eles. Numa aula de tecnologia que eu tinha com eles. A gente criou esse equipamento na escola, à base de bateria recarregável. Pesa menos de 1 kg. Você pode pôr na cintura e sugar o mel das suas caixas no meio do mato, se você quiser, né? Lembrando que tem toda uma asepsia. Quando a gente fala do mel dessas abelhas, a gente tem que entender uma coisa. Mel nunca vai ser igual. Nunca. A florada que eu colhi agora nunca vai ser igual à florada que vem. Por mais que seja laranjeira as duas, tá? Mas no mel das abelhas sem ferrão, a gente tem uma diversidade de sabores e cores muito maior do que no das apis. Por quê? Porque as nossas apis, elas vão escolher plantas que elas já conhecem, né? Conhecem como? Através da coevolução. As abelhas apis vão gostar muito de plantas exóticas, como laranja, como o abacateiro, como a mangueira, que são plantas que evoluíram em conjunto com o gênero apis. Já na nossa mata, quantas espécies vegetais a gente tem na mata nativa? Nós temos centenas. A biodiversidade do Vale do Ribeira, por exemplo, a biodiversidade da Mata Atlântica, é uma das maiores do mundo. Nós somos um hotspot, né? Com um ponto quente de biodiversidade. Então, cada árvore que a gente tem aqui, quanto mais preservado a área é, melhor o mel, mais maravilhoso vai ser, maior variedade de mel vai ser. Eu colhi mel de mandaçaia verde. Um amigo nosso na Baixada Santista colheu um mel de mandaçaia vermelho. Vermelho mesmo, né? Então a gente tem uma diversidade de méis muito divergente. De uma única espécie pode ter 4, 5, 6 sabores diferentes. Oi. Eu colhi mel da minha jataí aqui procurando o sabor que eu tinha de criança. Não acho. Não tem nada a ver. Para começar, que é uma região totalmente diferente. O mel de lá vai ser totalmente diferente do daqui. A umidade influencia, a flor influencia, a quantidade de material que ela coletou influencia, o própolis que ela vai propilizar aquele potinho de mel influencia, o tempo maturado influencia, porque o mel da abelha sem ferrão é muito líquido. Se você tira do pote e coloca num potinho de vidro e deixa fora da geladeira, ele vai fermentar, ele vai maturar. Então pode agregar outros sabores. Esses méis têm um valor nutricional, econômico e medicinal incríveis. Um potinho daquele tamanho chega a custar R$50, com 150, 200 ml de mel, né? Como vocês podem ver, olha as cores do mel de abelha sem ferrão que a gente tem, tá? Eu já colhi mel preto e amargo, já colhi um mel de manga que é horrível. Sabe o cheiro da flor da manga? É o mesmo gosto do mel, é horrível, é um negócio enjoado do caramba, sabe? Então, o mel, ele vai ter várias características e elas ainda não são 100% estudadas. O mel da abelha sem ferrão tem 70% mais de água que o mel de Apis mellifera. O mel da abelha sem ferrão tem muito menos açúcar que o mel de Apis mellifera. O mel da abelha sem ferrão tem muito mais enzimas benéficas do que o mel de Apis mellifera. E o sabor é magnífico. Eu fiz um hidromel de mel de mandaçaia de mandori, que você tomava ele, hidromel é uma bebida fermentada à base de mel e água, tá? É uma bebida alcoólica. Eu ia trazer uma para sortear, acabei esquecendo. Mas vai que numa próxima oportunidade a gente tem a oportunidade de sortear, tá? É bom falar assim para o Lucas escutar ali, ó. Então, na próxima a gente sorteia um hidromel. Então, ele tem propriedades maravilhosas que ninguém estudou. Só para vocês verem, eu acabo estudando um pouco dos fatos científicos e históricos do nosso país, e tem um relato de 1500 e pouco, de alguns portugueses que aqui chegaram, aqui nesta costa brasileira, e começaram a relatar as nossas abelhas nativas daqui.
E eles falavam que as abelhas nativas daqui eram maravilhosas porque elas não tinham a capacidade de ferroar, que eram abelhas lindas, que eram abelhas dóceis e que o mel era maravilhoso, mais aguado, mas muito mais saboroso, com sabores únicos e diferenciados, né? Então, eles já relatavam isso em 1500 e pouco. Desde lá, nós perdemos, talvez, dezenas de espécies que a gente ainda nem conheceu. Na nossa região tinha uma abelha chamada uruçu-boi, que o último relato dela foi feito em 1800 e pouco, né? Então pense só, o que a gente perdeu de oportunidades. Quem aqui provou um melzinho de jataí quando era criança sabe o que é, né? Eu vou dar uma acelerada aqui que está chegando a comida. Então, o mel, ele é algo que a gente não consegue falar perfeitamente o que ele é, de nenhuma abelha. Só se a gente fizer estudos clínicos para saber o que tem. Porém, o mel de abelhas sem ferrão, ele sempre vai ter coisas novas a serem mostradas, né? A cada dia, a cada colheita, vocês vão provar sabores diferentes. Eu amo colher o melzinho de mandaçaia e deixar para minha mãe tomando lá. Cada dia que eu chego é um suco temperado com sabor diferente, por causa do mel. Então, aqui a gente tem um processo, tá, de alimentação das colônias, porque como a palestrante passada ia falar um pouco sobre alimentação, eu vou falar um pouquinho sobre alimentação também. A alimentação das colônias de abelhas melíponas, né, é muito similar ao das apis, só que, lógico, menor quantidade, né? Quando a gente faz um alimento energético, o pessoal sempre fala, faz 1 para 1, 1 kg de açúcar para 1 litro de água. Eu faço mais concentrado para as melíponas do que para as abelhas apícolas. Por quê? Para as apis. Por quê? Mais açúcar, mais energia. O que a gente precisa é energia, não água. A água que tem no xarope vai fazer com que elas batam mais as asas para evaporar esse material, para poder tratar esse material para elas guardarem. Se elas não comerem todo aquele material, elas têm que guardar. E se a minha intenção é dar energia para elas de sobra, eu não posso dar água para ter que fazer elas evaporarem. Qual que é a temperatura que a água evapora? 100 e poucos graus. Não, desculpe, 98 graus até 100 graus é a temperatura de ebulição da água. A colmeia fica em aproximadamente 30 e poucos graus, né? Então, olha o tanto de trabalho que elas vão ter para ter que evaporar essa água da colônia. E elas não só evaporam, como pegam com a boquinha a água, a umidade da caixa, e jogam lá fora. Quem cria abelha sem ferrão sabe que é uma poça de água na beira da caixa. Então eu faço um alimento muito mais concentrado. Mais concentrado quanto? Vamos colocar lá, em vez de 50% e 50%, vamos colocar lá 70% de açúcar e o restante de água. E aí, eu coloco limão? Eu faço igual a Shirley, eu não coloco limão. Eu coloco uma pitadinha de sal, para dar sais minerais. Sal, aquele sal mineral do Himalaia, eu uso aquilo, porque é rocha, né? Se é minerais, vamos levar um sal mineral. E o que eu coloco? O EN, né? A 1 ou 2% igual a Shirley faz. Por quê? Probiótico. Probiótico. Oi? De apis? E se tiver contaminado com cria pútrida? Entendeu? Por que nós vamos dar mel para a abelha? Ela produz o mel. O que é mel? Mel é todo açúcar. Isso é a fala do mamute, eu guardo até hoje, né? Mel é o que? Mel é açúcar enzimado pelas abelhas. Ela produz o mel da mata. Por que eu vou pegar mel de outra abelha e dar para ela? Eu vou fazer um xarope muito bem concentrado. Qual a diferença do mel para o açúcar? Qual a quantidade de glicose que tem no açúcar? E qual a quantidade de glicose que tem no mel? Eu não quero dar um produto que tem pouca energia, eu quero dar um produto muito energético. Se eu vou suplementar a vida de uma abelha, eu vou suplementar com açúcar. E qual açúcar? Qual que é açúcar? Não. Nós compramos açúcar VHP, de qualidade, que você pode pegar no saco do açúcar assim com a mãe e comer. A Shirley guarda uns 10 quilos para ela lá. As abelhas ficam puta de brava com ela, pegando o açúcar delas. É um açúcar limpo, sem soja, sem ser raspa do chão, né? Então a gente dá coisa de qualidade. Se eu der o mel e estiver contaminado, se eu crio apis mellifera, legal, porque eu sei que as minhas apis mellíferas vão estar o quê? Vão estar na sanidade, né? Saúde certinha. Vou saber que ela não tem problemas nem nada. Mas devido a essa alimentação com pólen e com mel de apis, contaminamos as nossas abelhas nativas com cria pútrida. Já viram aqueles coleópteros, aqueles besourinhos que estão dentro da caixa? Aquilo é uma praga
que, se eu não me engano, não sei se é africano, é asiático, se é africano, não sei o que é, mas eu não lembro, eu vi essa semana sobre isso. É uma praga da apis que passou para as melíponas. Sorte que nas melíponas esse besouro não afeta da forma que afeta nas apis. Por quê? Eles não coevoluíram com essa espécie, eles não conseguem fazer atrapalhar esse problema com elas, né? Então, tem esse problema? Tem. E eu não devo comprar material de outro apicultor, bombom de pólen, isso para aplicar nas minhas colmeias. Você não sabe o que o cara fez com aquele bombom de pólen. Aquele bombom de pólen pode ser 100% soja. Dá para fazer. Então, temos que ter esse pensamento de sanidade. E eu uso o meu açúcar lá, VHP, cuidado com o meu EM, por quê? O EM mata todos os, através da seleção, ele vai matar todos os outros micro-organismos ruins. E se tiver micro-organismo bom, ele eleva a qualidade dos micro-organismos bons. Ele é um bioseletor. Ele vai selecionar quem é bom e quem é ruim. Quem é ruim, crack. Tchau. Quem é bom, lá em cima. Ele melhora a parte probiótica das abelhas. A abelha não tem um sistema imunológico. Então você tem que ter uma linha de proteção, que geralmente é o própolis. E os micro-organismos bons da colmeia. Quando você está usando o EM, sabe aquele cheirinho de azedo que atrai o florídeo? Acaba em meia hora. Eu já tratei caixas inteiras com EM e álcool. Cortava na hora o efeito dos florídeos, matava as larvas do florídeo, matava os ovos do florídeo e espantava o florídeo dali. É um trabalho que eu estou fazendo ainda. Não abro 100% ele porque eu estou estudando, não consigo passar uma linha de tratamento, mas eu já aconselho hoje a utilização do EM na base da alimentação. E quanto que eu alimento minha abelha? Quanto você coloca do EM para... 2 ml por litro, no máximo. Eu também uso EM para limpar as minhas caixas. Vocês vão ver ali fora que eu vou ter caixas. Eu trouxe caixas mais velhas que tinham abelhas lá e perdeu devido a elas não se adaptarem ao ambiente. Eu vou limpar com vocês no ambiente e usar o EM para tratar a caixa e pôr a nossa colmeia, tá? EM. Você põe uma gotinha? Uma gotinha. Se tem ali o potinho, 1 ou 2 gotas já enche o potinho e impregna todo ele, eu faço isso. E mata as larvas. Por quê? Para um inseto, só para vocês entenderem, para um inseto se tornar da fase larval para a fase adulta, ele tem que ter um chamado síntese de quitina. Para ter síntese de quitina, ele tem determinadas proteínas que o animal precisa, que o inseto precisa consumir para poder se desenvolver. Eu descobri que a larva que consome menos proteína são machos. As que tiver mais proteína são fêmeas. Fiz isso ao acaso, deixando um punhado de larva de florídeo num pote de vidro, né? E o que acontece? Quando você joga esse produto ali, ele está quebrando a síntese de quitina das larvas do florídeo. Ele não chega a ser... eu jogo assim, jogo na larva do florídeo. Lembrando que florídeo é uma mosca, né? É uma ordem díptera, né? Então nós usamos o EM no controle de larvas de mosca em granja, em grande quantidade. A partir disso eu falei assim, vou usar no florídeo. Através dos testes que eu tenho feito tem dado certo, tá? Através da alimentação, esse EM passa pelo organismo da abelha e quando ela faz cocô, vai direto para a lixeira, porque são abelhas higiênicas, guarda no cantinho. Esse cocô está impregnado com micro-organismos do EM, faz com que a decomposição aconteça mais rápida, faz com que o cocô delas não tenha odor e não atrai florídeo. Lembrando que sempre é melhor a prevenção do que a correção. Deixa eu avançar aqui para a gente terminar. Quanto eu coloco de xarope ali? Depende de abelha para abelha. Tem abelha que eu não alimento Scaphotrigona. Ela é uma abelha muito forte, muitas abelhas e produz muito mel. Eu não alimento. Nunca alimentei as minhas Scaphotrigonas. Eu uso interna, mas eu também estou com um dispositivozinho que é tipo o Domitri. Domitri não, é tipo o alimentador externo da Apis. Só que como elas colocam muito própolis nesses potinhos, eu acabei desistindo. Agora eu vou voltar a fazer um teste com um de plástico injetado da cia da abelha. Eu comprei alguns, né, devido a uma ideia que o Alberto deu, e eu falei assim, vamos comprar para testar, né? Vou testar novamente, mas eu faço interno hoje. Por quê? Se você faz externo, atrai muita atenção de outras abelhas. Quando eu fazia externo, que fazia ali no potinho, na frente da caixa, as apis vinham tentar roubar aquele produto.
Então, interno tem mais proteção contra as pragas e outras abelhas, né? E se você fizer no tabladão lá, você pode atrair caga-fogo, Lestremita limão, que são as abelhas oportunistas que comem o mel das abelhas nativas, né? Que elas entram lá dentro. E também pode trazer apis. A apis descobriu que tem comida ali, todo dia ela vai. Tenha comida ou não, tá? Então, quanto ao alimento? Vai depender de abelha para abelha. Geralmente, as abelhas mandassaias, 50 a 100 ml por vez, ela consome bem. E se ela não consumir o alimento? Daqui 2 dias eu tenho que tirar o potinho e jogar fora aquele produto, porque ele azeda e fermenta, tá? Com M fica um pouquinho mais tempo, mas eu não costumo deixar muito mais tempo. E se a abelha começar a consumir menos alimento? Eu diminuo a dosagem de alimentação. E se ela consumir um pouco mais, posso dar um pouco mais? Pode. Desde que você não faça ela entupir a caixa de mel, né? Quando ela começar a armazenar, pode parar de alimentar. Volta só quando ela começar a comer os potes. Ela rói o pote e toma o mel. Se ela começar a fazer isso, você pode voltar a alimentar ela. Se ela entupir a caixa, qual é o perigo de entupir a caixa? Se ela entupir a caixa de mel e você não der cera mista, ela faz os potes de mel muito fino. Então, se der um sol, um calor um pouquinho mais quente, vai derreter os potes, o mel vai cair na caixa, vai sujar a sua colmeia e vai atrair florídeo e outros insetos. Aconteceu isso com uma abelha muito rara que um colega nosso, o seu Aldo, de registro, alguns de vocês devem conhecer. Ele tinha uma cefalotrigona, um mombucão, abelha raríssima, raríssima. Eu vi uma vez, ele dividiu, deu certo, tudo, estavam lindas as caixas. Só que ele coloca muita alimentação. Ela fez os potes muito finos, veio um calor, ploc, estourou tudo. Sujou a caixa, perdeu as 2 colmeias. Não só afogada. Elas conseguem cuidar daquilo ali, mas o problema é o florídeo, que cefalotrigona é uma abelha muito pouco resistente ao ataque de florídeo. São abelhas que não podem... Tem espécies de abelhas que você não pode tocar nelas direito. Deixa lá. Essa abelha aceita o sistema orgânico, tá? Essas abelhas aceitam bem melhor do que as apis. A apis é manejo em cima de manejo. As melíponas e as trigoniformes, elas têm até uma aceitação um pouco melhor para não mexer nelas, tá? Deixa eu acabar aqui para a gente poder terminar tudo certinho, para a gente dar o horário. Isso aqui são as iscas. Isca todo mundo sabe como faz, tá? Ah, mas tem que envolver com o jornal. Vocês vão ver a isca que está ali fora. É uma garrafa com um plástico preto. Nem precisava do plástico preto. Um amigo nosso, esses tempos, ele pegou uma garrafa PET e jogou no canto com atrativos. Era toque atrativo, a gente usou atrativo e ele jogou no canto. Entrou uma jataí. Esse aí eu falo que é o rapaz mais cagado que tem. Ele joga a isca no canto e ele pega a abelha. Ele coloca na árvore 2, 3 seguidas e pega 4. Só tinha 3 iscas. Não, ele é assim. Ele é muito bom em pegar isca. Eu não pego quase nada em isca. Nem tenho tempo também. Então, isca atrativa, talvez numa próxima oportunidade a gente faça uma prática mostrando como que faz, tá? Aqui é a abelhinha na isca, tá? Vocês vão ver ali fora. É uma escapotrigona, porque a gente vai usar uma escapotrigona. Eu peguei assim. Como é colocada? Geralmente em forquilhas de árvores. Eu não aconselho por iscas de garrafa PET de 2 litros. Para nenhuma espécie. As espécies pequenas entram em garrafas grandes. As espécies grandes não entram em garrafas pequenas. Beleza? For colocar 3, 4, 5 litros. 3 litros no mínimo. Eu não coloco isca de 3 litros, só de 5. Tá? Entra qualquer abelha, inclusive apis. Aqui, né? Vamos falar só rapidinho sobre a legislação. Essas abelhas não são abelhas que podem ser criadas de qualquer forma, assim como as apis melíferas, né? A gente viu os dados do nosso amigo lá, falando que 55 pessoas aqui do Vale do Ribeira, né? Eles têm a documentação para criar a apis melífera. Uma delas sou eu. Tá? Eu tenho o cadastro na Defesa Agropecuária. Tem que ter o cadastro na Defesa Agropecuária para as nossas melíponas também. Temos que ter o cadastro no IBAMA. Temos que ter vários órgãos fiscais. Só que a nossa legislação no Brasil e no estado de São Paulo, ela ainda não está concreta. Boa parte de nós que tem uma caixinha de abelha sem ferrão em casa, estamos na ilegalidade cometendo um crime, teoricamente. Só que está sendo discutido e votado legislações aonde vai ser feito de acordo com que a gente possa sair dessa ilegalidade. Hoje não é possível a gente sair da ilegalidade. É quase impossível eu e vocês termos isso legalmente. Por quê? A legislação não permite dessa forma. O mel das nossas abelhas sem ferrão, só há pouco tempo foi considerado mel segundo a legislação. Há um tempo atrás não poderia ser considerado mel. O que é mel?
Entendeu? Então, a legislação nos atrapalha um pouquinho. Mas eu acredito que devido à nossa luta dos meliponicultores, devido a aparecermos na TV, a corrermos atrás, a esse aumento do estudo dessas abelhas, nós estamos conseguindo conquistar a nossa parte. Assim como as apis mellifera, a gente está alcançando a legislação, está mudando, né? A Shirley falou, né, que o GPA já vem com o nome lingusta. Ela, quando ela falou para mim, a gente até meio bobo, acho, né? A gente olhou aquilo e ficou tão feliz de ver no GTA escrito Apis mellifera linguística. Não tinha, hoje tem. A Defesa Agropecuária não tinha como colocar abelhas sem ferrão quando eu fiz o meu cadastro. Tinha que colocar abelhas com ferrão, só abelhas. O GTA não tinha como, ainda não tem, se não me engano, como colocar abelhas sem ferrão. Só tem como colocar abelhas. Então nós estamos passando por um processo muito grande de mudanças, e eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai alcançar lugares que a gente ainda não alcançou em 30 anos de história da meliponicultura, de acordo com quem vem crescendo. A meliponicultura é ancestral também, tá? Em 1500 já tinha índio criando abelha aqui no Brasil. Os maias usavam as abelhas para rituais religiosos, né? Então, tem uma legislação, não dá para começar a criar de qualquer jeito, não pode colocar isca nas matas de qualquer jeito, tem que fazer um pedido, uma autorização prévia, porque senão é ilegal. Não pode vender abelha em isca, né? É ilegal. Tem um monte de detalhe. Na internet foi pego mais de 30 e poucos vendedores de abelha ilegal. Mas eles eram ilegais? Alguns deles eram ilegais porque não tinha documentação. Mas eles estavam fazendo um crime biológico, que nem está passando, né, nas reportagens aí? Não. Eles são criadores que salvaram. A gente viu no grupo lá do Sebrae esses dias que colocaram o link lá, né? Os criadores informais salvaram as espécies nordestinas de serem extintas. Nós estamos salvando as abelhas que a legislação protege tanto, mas está deixando morrer. Tá? É muita legislação, é muita coisa que não leva a lugar nenhum. É muito fubá, né? Para pouco porco. Então você fica olhando assim, tem muita coisa que a gente não consegue levar em consideração. Eles não entendem, porque assim como o Jorge fala, eu adoro essa frase do Jorge, tem muita gente nos órgãos ambientais, muita gente nos outros órgãos, que nunca pisou numa mata para mijar. E não tem, assim a gente sabe. Nós que entendemos, a Shirley sempre fala, nós que tem a prática e tem a teoria. A teoria é uma coisa, a prática é totalmente outra. Um dia nós bem de boa no sítio lá dela, lá mexendo com as abelhas, preparando para vir para o vale, as minhas abelhas que estavam lá, as abelhas do Alberto ainda que estavam lá, né? Surgiu um enxame enorme com duas rainhas, ele se dividiu, uma para cá e a outra foi para a caixa que estava introduzindo. Quando que a gente vê esse negócio? Não vê na prática. Quando que a teoria falou que um único enxame pode ter duas rainhas voando junto e se dividir ali do nada? Foi um quebra-pau do caramba aquele dia das abelhas lá. A gente teve que intervir, ajudar e tudo mais. Isso não tem na teoria, mas tem na prática, vivenciando. É isso que a gente quer, né? Vivenciar. Aqui algumas espécies, tá, pessoal? Ali em cima nós temos uma mandaçaia. Aqui nós temos uma jataí friesbige. Conhece a jataí friesbige? É a jataí do sul do país, tá? Não tem muito na nossa região aqui. Eu trouxe uma jataí friesbige de Curitiba para cá que eu resgatei. Iam construir um prédio, acabei fazendo a remoção e trazendo embora. Não sobreviveu na nossa região. E era uma abelha que eu tirei 4 quilos de mel. Era uma bola de mel assim, ó, enorme. Pra vocês entenderem, era muito mel. Pólen, bicho, pólen pra caramba. Só que ela não sobreviveu no Vale do Ribeira. Isso que o Paraná é ali e nós estamos aqui. Ela não se adaptou. E ela estava na mata mesmo, sabe? Então não tem porque ela não tem condições para sobreviver. Ali nós temos uma abelhinha, né? De cada espécie, com espécies diferentes. Elas coletando pólen, aqui uma escapa trigona, uma jataizinha, né? Ali provavelmente uma boca de sapo em cima, né? E nós temos aqui. Então, pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui. Me desculpem por demorar muito, né? E me desculpem se eu falei alguma coisa que é errônea, tá? Eu ainda estou aprendendo, estou no meu 4º para o 5º ano de meliponicultura, estou em constante aprendizado, estou aprendendo com todos vocês, né? Com quem um pouquinho eu converso aqui, converso lá, eu aprendo muito, né? O Alberto começou há pouco tempo, eu já aprendi coisas maravilhosas com ele dentro da meliponicultura. Ele vem com observações, Jordi, ó, assim, assim, assim. Eu levei uma tubuna para ele e 3 meses depois já não era tubuna mais, era uma mandaguari.
tá? Então a observação sempre é benéfica nesse ponto, tá? Muito obrigado, tá? Espero que eu tenha ajudado. Oi. O grau de toxicidade do mel? Então, falam sobre mel tóxico da Irapuá. O mel da Irapuá não é tóxico, né? O mel da Irapuá pode vir a estar contaminado com fezes. Eles não são tóxicos em si, eles podem ter alguma contaminação devido à forma inapropriada de colheita de mel. Se eu colher o mel de ápice e colocar os favos no chão, eu estou contaminando ele. Se eu colher o mel de ápice, cortar os pedacinhos e espremer com a mão limpa, eu estou contaminando ele, perdi um mel, cara. Entendeu? Agora, se eu peguei um mel de ápice, centrifuguei, tá limpinho, né? Fiz toda aquela parte, né, de limpeza e tudo mais. O mel das abelhas cifrão vai depender muito da florada. Podemos ter mel tóxico? Sim, porque nós temos uma abelha chamada feiticeira, uma geotrigona, abelha de solo. Essa abelha feiticeira, ela pode vir a pegar espécies de plantas tóxicas e ter uma leve toxicidade psicoativa. É um mel que era utilizado dentro de algumas aldeias indígenas para cerimônias religiosas, a fim religioso. É então tóxico, mata, só em grandes quantidades. Você não vai ter para comer em grande quantidade para comer e morrer, não. É muito pouco mel de todas elas, né? Então, para você ter um mel de feiticeira que você vai comer e morrer, é muita coisa. O mel das apes peruanas lá, que escolhe o mel, né, tóxico, é uma colher que você pode comer. Se comer 2, 3, começa a passar mal. Então, são algumas espécies que são vetadas e a gente toma, além de preconceito, a gente toma alguns cuidados, né? Que eu acho a única que eu conheço com um mel tóxico, que é dito que é tóxico, né, pela algumas pessoas, mas eu acho que é só balela, porque eu já provei ele, é o mel de abelha-limão. Pode vir a ter substâncias tóxicas, e o mel de feiticeira, que pode vir a ter substâncias tóxicas, né? Então, vai depender muito da produção, vai depender muito do lugar, vai depender muito, né, da quantidade e da espécie, beleza? Sim. Toda abelha pode coletar substâncias tóxicas. Todas as abelhas. Assim como eu já vi apes coletar e fazer mel de refrigerante, mel de vinho, perto do lixão, porque eu trabalho fazendo remoções, né? Elas podem pegar substâncias tóxicas. Vai depender da sua mata nativa, vai depender do seu pasto apícola que eu plantei. Quais plantas são tóxicas hoje? Para nós, a modo de falar, nós não conhecemos. Conhecemos essa planta que tem no Peru. As outras plantas que dão essa certa toxicidade, a gente não estudou ainda. A meliponicultura e a apicultura tende muito a desenvolver daqui ainda nos próximos 50 anos. Agora que nós estamos começando a pegar o mel do senhor, o mel dele, o mel dele, o mel dele, de uma determinada região e fazer os testes, né? Agora que nós descobrimos que o própolis verde é maravilhoso, agora descobrimos o própolis vermelho, né, lá em Alagoas. Agora que estamos descobrindo o própolis vermelho em Cananéia, que ninguém sabia que tinha. Os apicultores raspavam aqui e jogam fora. Então nós temos muita coisa a descobrir. Nós estamos coletando um pouco de própolis vermelho em Cananéia, segundo alguns apicultores de Cananéia e Iguape, tá? Sendo que o rabo de bugio, que é o mangue que dá o própolis vermelho de Alagoas, só tem lá nos lados do Nordeste. Qual é a planta que elas estão coletando aqui no Vale do Ribeira? Qual planta que dá o própolis amarelo? Ainda vai ser muito estudado nos próximos anos, tá? Pessoal, como a gente já está com o almoço aqui, o combinado é, vamos fazer aqui a pausa, vamos almoçar, e quando nós formos lá para fora, que nós vamos fazer a aula prática, eu vejo as perguntas de vocês e se eu puder responder, tá? Porque eu acho que deve estar todo mundo com fome, né? E mexer com comida, o pessoal vai ficar bravo comigo. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Agradeço pela oportunidade. Muito bom. E ainda, né, o Jordi é nosso primeiro aí, palestrante da parte da tarde, que vai fazer a parte prática. Então quem tiver dúvida ainda, fique tranquilo, guarde aí, que o Jordi pode tirar depois do almoço. A gente vai voltar por volta